Pessoal, beleza? Me chamo Igor, vou fazer aqui a apresentação para vocês da nossa estrutura de dados. Então, a gente acabou escolhendo uma estrutura de dados, a gente escolheu duas, porque o bitset acabava sendo um pouquinho mais simplista, né? A gente tem aqui o bitset e a gente estudou ele utilizando uma implementação de Bloom Filter, né? Então, bora lá, o que que é um bitset? Bitset basicamente é a gente ter uma implementação de um array, um vetor, né, um vetor de bits, onde a gente tem os bits positivos e negativos. Então, 0 e 1, né, ou true ou falses, né, que nem a gente poderia entender dessa forma. Dessa forma, como o compilador, né, a memória, né, ela é muito mais eficiente quando a gente trabalha com bits do que com representações reais. Então, o bitset ele é uma representação compacta dos dados, né, e ele é muito utilizado também para a questão de compressão de dados. Quando a gente tem, por exemplo, questão de imagens ou datasets gigantes, a gente consegue simplesmente converter eles em um vetor de bits, né? E acabar trabalhando com um vetor de bits. Então, não só pela questão da compressão de dados, mas também o Bitset oferece operações rápidas, né, de qualquer tipo de inserção, união, intersecção, negação e até fazer álgebra booleana, né, ou bitwise, né, que nem a gente fala. Então, aqui que nem eu comentei, né, a gente tem algumas aplicabilidades que são mais utilizadas, né, manipulação de bits, que é a criptografia, indexação e filtragem, representação de conjuntos, né. Então, datasets muito grandes a gente consegue representar através de um vetor de bits, ele economiza muita memória, tá, do que a gente acabar utilizando a representação real, e ele é muito mais eficiente justamente porque o compilador, né, o sistema em si, ele acaba entendendo melhor esses booleans, né, esses bits, do que você ter a representação real. Então, beleza, ele é uma estrutura de dados. Ele pode ser implementado de duas formas, tá? Pode ser tanto com bits como com inteiros. Os inteiros, eles têm um problema, porque os inteiros eles vão alocar um pouco mais de memória, né? Eles vão exigir um pouco mais de espaço, ao contrário dos bits. Né? Os bits eles não ocupam tanto espaço. Eles possuem as operações básicas, tá? E possuem alocação dinâmica, mas essa alocação dinâmica aqui ela é meio confusa, né? A gente tem que entender o seguinte: a alocação dinâmica nada mais é do que você colocar, ele nasce com um determinado tamanho e conforme ele cresce, a própria implementação ela recria a estrutura com o dobro de tamanho ou dado algum cálculo, né? 1.5, enfim, e aloca os elementos da antiga lista dentro dessa nova lista, né, com um tamanho maior. E ela vai fazendo isso até chegar no seu limite. Então o bitset ele tem essa alocação dinâmica pro usuário, mas não é bem dinâmica porque não é mágico, né? Ele tem que criar um novo array, tem que mudar os apontamentos, pegar aqueles dados que estavam lá e jogar para dentro do novo array, tá? Então, essa aqui é uma representação no vetor de bits, aqui onde a gente tem um vetor de 10 posições, né? Onde todos eles são inicializados com zero, né? Ou falso. Eu não possuo dado nenhum ali. E conforme eu vou adicionando esses dados, eu vou preenchendo esses bits, né? Aqui, por exemplo, a gente acaba utilizando uma implementação que é muito utilizada, que é a questão de uma hash table. Né? Uma hash table, como é que ela funciona? Ela utiliza, né? Ela acaba fazendo a inserção dos elementos para ser mais rápida, né? Para ser uma constante, né? O bitset ele é uma constante, né? Possui odd 1, ou odd k, né? Onde k é o número de funções. Aqui você consegue ver que quando eu passo para uma hash, ele acaba colocando exatamente o item, né, no seu respectivo index, né, o valor que ele recebe no seu respectivo index, para que eu tenha sempre essa consulta constante. Então aqui a gente faz o seguinte, a gente pega a palavra geeks e a gente passa por um algoritmo de hash, para que a gente consiga transformar essa palavra em um bit. Né? Então, a representação de geeks dentro de um bitset, ele pode ser representado nas posições 1, 4 e 7. Né? Esse 1, 4 e 7, eles representam a palavra geeks. Né? Então, eu consigo fazer a inserção e aí isso vai populando dentro do meu bitset. O mesmo acontece com a palavra nerd, né, que eu adiciono aqui. E aí eu tenho aqui a 3, 4 e 5, né? Lembrando que aqui a gente acaba tendo uma colisão, tá?
Mas como eu preciso de 3 dados, se eu para acabar formando a palavra, aqui acaba não tendo um problema. O problema é quando todos esses carinhas aqui ficarem como positivos. E aí a gente vai começar a falar, né, um pouco sobre o Bloom Filter, né? O Bloom Filter, ele é uma aplicação, ele é uma estrutura de dados que utiliza, né, um bitset como uma estrutura para guardar os seus dados. E, além disso, ele é uma estrutura probabilística. Né? O que é uma estrutura probabilística? Uma estrutura probabilística, ela é uma estrutura que utiliza de probabilidade para dizer se aquele dado está ou não contido num determinado set, certo? Então aqui ele sempre vai me responder da seguinte forma: o elemento está no set? Não, definitivamente não. Tá? Ele me garante 100% de certeza a negação. Mas a existência desse dado, ele não consegue me garantir com certeza. Por quê? Porque o Bloom Filter ele não salva os dados reais dentro do meu bitset. O que ele vai fazer basicamente é salvar uma representação do meu dado. Ou seja, eu passo ele através de funções hash, ele vai me devolver um valor onde o hash ele sempre vai ser o mesmo valor, tá? E aí eu acabo jogando isso dentro do meu bitset, certo? Para guardar a representação desse valor, não o valor em si. O valor eu acabo guardando em algum outro dataset, eu guardo em disco, eu guardo no banco de dados, guardo em qualquer outro lugar. O Bloom Filter ele é basicamente usado como uma estrutura de dados auxiliar, tá? Onde eu não precise ficar consultando em disco, onde as operações de disco são O de n ou log de n ou algo do tipo, ou até piores do que O de n. Então eu acabo utilizando o Bloom Filter como uma estrutura auxiliadora para que eu não tenha essa perda de performance, né, ao utilizar alguma estrutura de dados. Então eu utilizo da probabilidade para isso, onde se acontecer um falso positivo, eu vou no disco e eu procuro por aquele dado. Mas se ele não está contido no meu Bloom Filter, isso significa que esse dado não está também no disco. Então eu poupo essa checagem no disco, eu poupo esse problema operacional, né? Essa perda de performance para buscar por algo que não existe, certo? Algo que não existe. Então, aqui a gente tem aqui a gente tem um dos problemas bem recorrentes, tá? Do próprio Bloom Filter. Qual que é o problema do Bloom Filter? O problema do Bloom Filter é a questão da probabilidade ou dos falsos positivos, que não é bem o problema, né? Se você souber lidar com ele. O que é? A gente tinha as palavras nerd e as palavras geeks, né? A palavra nerd ela era 137 e a palavra geek ela era 145. Aqui a gente acaba utilizando a palavra cat e a gente quer buscar se a palavra cat ela existe ou não no meu set. E agora que começa a parte engraçada disso, que é o quê? Acontece que cat não está contido no meu set, mas a representação dela bate exatamente com a descrição. Então aqui ele vai me dizer, olha, talvez exista essa palavra dentro do meu set. Talvez exista. Então aqui é um caso onde a palavra não existe, eu vou ter que procurar no disco e ele vai confirmar. Não, não existe. Tá? O Bloom Filter diz que existe, mas ela não existe. Talvez ele exista, mas ela não existe, tá? Show. Então, em alguns casos isso vai acontecer. E aí a gente tem que fazer uma verificação para ver se realmente é verdade. Nesse caso aqui, não. O Bloom Filter ele tem uma probabilidade de 1% de falso positivo. Ou seja, a cada 100 requisições, uma delas vai acabar me retornando dizendo que talvez ele exista no set, mas a verdade é que ele não existe, tá? Então, assim, a cada 100 requisições que eu faria em disco, agora eu só faço uma. Então, é 99% de aproveitamento, 99% de ganho de performance em cima utilizando essa estrutura de dados, tá? Então, a probabilidade de dar falso positivo está totalmente ligada ao tamanho do meu set e, obviamente, ao tamanho de funções que eu utilizo, né? Porque o hash function, eu posso passar N hash functions dentro, né? Eu posso estar utilizando várias hash functions, né? Para estar fazendo o hash desse meu dado. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Por quê? Porque se o meu tamanho do meu bitset for muito grande, ele não vai ocupar muito espaço.
Se a gente for fazer até uma comparação que existe no artigo, 1 milhão de registros num array, ele me ocuparia questão de megabytes, sabe? 1 megabyte, 1000 kbytes, algo do tipo. Enquanto 1 milhão de registros dentro do meu Bloom Filter ocuparia tipo 100 kbytes, sabe? É muito pouco, é uma redução gigantesca comparado a você acabar utilizando um array ali, um vetor de inteiros ou a representação desses mesmos objetos. Claro que, além da questão de tamanho, a gente tem a questão da performance, porque como esse cara aqui está em memória, ele é muito mais rápido a consulta, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico que representa, né? Onde a probabilidade já inicia em 1, que nem eu falei, né? Sempre vai ser 1. E aí, ele cai aqui a chance de falso positivo para até menos de 10 na N, né? Então, que tem 0,000000001% de chance de dar colisão ou falso positivo no momento que o size do meu bit array aqui está em 1 bilhão, né? E o número de hash functions está em 8. E o número de elementos 10 milhões, certo? Então, probabilidade para calcular isso aqui é bem simples, né? Ela é uma fórmula, existem sites depois, ali no final da apresentação a gente tem os sites que acabam fazendo esse cálculo para nós sem ter que a gente ficar calculando isso. Mas existe uma forma probabilística onde P o falso positivo, né? O valor de falso positivo que a gente quer atingir. K é o número de funções, N o número de elementos e M é o tamanho do meu bit set. E é isso. Agora eu vou passar para o Pedro para fazer a comparação entre Bloom Filters e outras estruturas de dado. Boa noite a todos, boa noite professores, sou Pedro Agostini, eu vou dar continuidade aqui à apresentação com o tópico comparação entre Bloom Filter e outras estruturas de dados. Eu vou tentar não me estender muito aqui, então só para fins de comparação, o Bloom Filter em si ele vai verificar dentro de uma estrutura de dados, que no caso é o bitset que a gente trouxe aqui, a existência de um dado ou não. Porque o bitset ele é um array ali de booleanos, então ele vai conseguir verificar se esse dado existe ou não. Mas uma variação do Bloom Filter seria o Count Bloom Filter, que ao invés de verificar somente se ele existe ou não, a gente pode verificar também quantas vezes esse dado foi acessado, porque ao invés de ele guardar apenas booleanos, ele vai guardar inteiros, e esses inteiros eles podem aumentar ou também diminuir, caso seja um exemplo de uma base que o dado ele possa ser retirado. Então, se o dado ele pode ser retirado, ele também é retirado aqui do Bloom Filter. E aí fica correto o que está na base e o que está no Bloom Filter. E o deleft count em Bloom Filter é também uma outra variação que ele tem uma característica própria. Ao invés de somente contar e verificar, ele também vai agrupar esses espaços de memória em buckets. E esses buckets a gente vai conseguir colocar uma característica que é envelhecimento. Os buckets que são mais acessados e os buckets que são menos acessados. E esses buckets que são menos acessados, com um envelhecimento maior, eles são sobrescritos conforme a necessidade de achar mais memória. E não há uma estrutura que ela seja melhor que a outra. Tudo é em volta do contexto da aplicação. Então, se a aplicação ela precisa de um pouco mais de lógica, que seria count, deleft, ela vai ser um pouquinho mais pesada, digamos, por causa da lógica ali que está implementada junto, mas não quer dizer que um seja pior que o outro, um melhor que o outro, tudo depende do contexto e da necessidade. E falando de contexto e exemplo, a gente trouxe aqui uma forma prática de exemplificar o uso do Bloom Filter. Uh, Imagine-se num cenário de um engenheiro de software que precisa garantir a segurança de uma instituição financeira. Essa instituição financeira, ela tem que verificar numa lista, numa blacklist, os CPFs que têm possíveis fraude. Então, esses CPFs que podem estar ocorrendo alguma fraude, alguma coisa. Então, eles têm que verificar e, no dia a dia, eles recebem muitas verificações e são muitos acessos à base. A gente poderia pensar que um select ali na base resolveria, mas como a base é muito grande e as verificações elas são frequentes, isso pode tornar uma eficiência um pouco menor. Então, o uso do Bloom Filter a gente pode aplicar como uma camada antes da base. E a gente tem um exemplo aqui. O CPF 1234 ele existe, então ele primeiro verifica dentro do Bloom Filter, ele vai dizer que não existe, então, como a gente sabe, no Bloom Filter não é não, e o sim ele pode acarretar algum erro, né? Um sim positivo. O que a gente pode verificar aqui no próximo seria o sim verdadeiro, que ele diz que existe no Bloom Filter, aí sim ele pesquisa na base e realmente existe.
Mas a gente sabe que tem aquele 1% de erro que ele pode dizer que existe no Bloom Filter, mas que na verdade não existe na base. Até o professor trouxe em aula o exemplo do sensor de avião, né, que seria um exemplo um pouco mais sério, que um sensor de um avião estaria sido frequentemente verificado, e aí a gente pode fazer o contrário, verificar se esse sensor ele parou. Se ele parou, se ele está com alguma falha, aí sim a gente verifica no próprio sensor, entra na base, digamos, né, nesse exemplo, e verifica se ele está com erro. Mas se ele não está com erro, quer dizer que não é não, né, no caso aqui, não está com erro. E aí são essas as formas que a gente pode contornar para utilizar o Bloom Filter e otimizar nossas buscas no banco. Em questões de conclusão, o bitset em si, que seria o conjunto de elementos ali de uma forma mais compacta, ele é utilizado amplamente aqui dentro da programação, com suas operações rápidas, então ele tem um conjunto, uma união de inserções de forma muito rápida e também serve para diversas aplicações. Então ele é um conjunto de dados de bits e isso pode ser amplamente utilizado em indexação, filtragem, otimização de memória, diminuição de latência e também além disso, ele é utilizado com uso extensivo, no nosso caso, o Bloom Filter e suas variações. São amplamente utilizados e a gente trouxe aqui alguns exemplos, que seria o Medium. O Medium, que é o site de artigos, ele utiliza para recomendações de artigos. Então, conforme tu lê os seus artigos, ele consegue verificar ali no Bloom Filter e relacionar com outros artigos. E o Google Chrome, não estou recordado agora se ele ainda está utilizando, mas ele já utilizou o Bloom Filter para verificação de URLs maliciosas, que seria bem parecido com o exemplo ali do CPF que a gente trouxe. Ele vai verificar numa lista se essa URL ela é maliciosa ou não, e aí ela retorna um sim ou um não, né? E redes de internet também. Então, enfim, são várias as aplicabilidades do Bloom Filter e do Bitset. E, seguindo o exemplo do professor, a gente trouxe aqui um link no final da apresentação de um contador, né? Um calculator, na verdade, um Bloom Filter Calculator, que a gente pode verificar qual que seria o tamanho ideal do nosso bitset para que o Bloom Filter não desse com tanta frequência esse 1% de erro, ou conforme se a gente quer diminuir a porcentagem de erro, ou talvez aumentar a porcentagem de erro, conforme o cenário, né, a gente pode calcular por esse calculador. Então, essa seria a nossa apresentação, espero não ter me estendido muito, mas ficamos abertos a qualquer tipo de dúvida por e-mail, por WhatsApp, enfim. Muito obrigado pela atenção e até mais.